Olá. Novas regras trabalhistas provocam um impasse no Congresso. O Senado quer mudar a reforma que entrou em vigor em novembro de 2017, mas a maioria da Câmara quer manter o que foi aprovado pela Casa. Uma medida provisória que altera regras do trabalho intermitente, jornada de trabalho e acordos coletivos pode perder a validade por falta de acordo dentro do Legislativo. Para entender melhor o que está em jogo e como estão as articulações em torno do tema, eu recebo os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Deputado Daniel Almeida, o que aconteceu, o que é essa divergência entre Câmara e Senado sobre essas modificações na reforma trabalhista? Eu não sei se é uma divergência, Daniela, entre a Câmara e o Senado, meu companheiro Celso Maldaner, é que esta reforma trabalhista, ela foi muito mal conduzida. O que foi aprovado aqui no ano passado, que entrou em vigência em novembro, não foi debatido o suficiente na sociedade, nem mesmo aqui na Câmara. Veio um projeto com poucos artigos e depois foi aprovada uma reforma que alterou 117 artigos da CLT. Foi feito um cavalo de pau, uma reviravolta para prejudicar a economia, os trabalhadores, o próprio mundo empresarial. Ainda recentemente eu vi um dado da economia dizendo que a fragilidade nos contratos de trabalho, a falta da assinatura na carteira, a diminuição da participação do trabalho na renda nacional está impedindo o crescimento econômico, porque as pessoas, não tendo um contrato de trabalho, uma carteira assinada, ele não compra, não vai ao mercado comprar, né? Então a reforma foi toda mal feita. Fez-se a medida provisória com o objetivo, entre aspas, de corrigir distorções. Não quiseram fazer a emenda no Senado, que todos achavam que não era possível aprovar com o conteúdo que saiu da Câmara, mas preferiram não fazer emenda para que o projeto não voltasse à Câmara, portanto, atropelando o processo, e, em função desse compromisso, fez-se uma medida provisória para mexer em alguns itens. As modificações que foram feitas na medida provisória pioraram. A autorização para a gestante, a lactante, trabalhar em atividade insalubre, vamos corrigir isso. Não corrigiu nada. Apenas tergiversou sobre o assunto, mas acaba permitindo que esse trabalho seja exercido, sem essa proteção, portanto, à mulher. O problema do trabalho intermitente, como isso compatibiliza com a contribuição previdenciária, ficou pior. Se o trabalhador não recebe pelo trabalho intermitente o suficiente para atingir o salário mínimo, ele terá que tirar do próprio bolso para completar o pagamento da Previdência, o que é um absurdo. Além disso, os conflitos aumentaram. Todos os dias a gente vê ações nos tribunais, divergência no Ministério Público. Então, o clima em torno da implementação da reforma da Previdência e dessas modificações que foram feitas gerou mais insegurança no Senado e na Câmara. E foram feitas muitas emendas. É o maior volume de emendas de um projeto que se tem notícia. E, ao debater o projeto, essas emendas teriam que vir à discussão. E muita gente não quer tratar desse assunto, quer que esse assunto fique morto, porque é um assunto desagradável para ser discutido com a sociedade. Muitos deputados querem se esconder desse debate quando está se aproximando do período eleitoral. Por essa razão, eu acho que muito menos um conflito entre Câmara e Senado é uma tentativa de não tratar do assunto, porque ele está muito mal cheiroso. Deputado Celso Maldaner, o senhor concorda? É um momento difícil para se mexer na reforma trabalhista? Eu quero discordar totalmente das colocações do colega Daniel. Natural. Eu discordar das colocações dele. Eu tenho a convicção que neste mandato, talvez até de mandatos anteriores, o melhor projeto que foi votado aqui na Câmara Federal foi a modernização da legislação trabalhista. Pelo contrário,
eu vejo agora com mais segurança jurídica. E os números comprovam. Diminuiu mais de 50% as ações trabalhistas já comprovadas junto ao Tribunal Superior do Trabalho, dando essa segurança jurídica, onde o negociado vale sobre o legislado. Então, está diminuindo, onde o juiz tem 15 dias para homologar o acordo que é feito entre patrões e empregados. Quer dizer, está bom para ti, está bom para mim, quer dizer, o acordo está valendo, onde nós temos mais de 5.000 juízes do trabalho e não davam conta mais, não tinha parâmetro no mundo igual ao Brasil. Então trouxe mais segurança para os empreendedores, para os empresários e também mais tranquilidade para os nossos trabalhadores, né? Eu acredito que essa medida provisória que o presidente Michel encaminhou para cá foi mais para satisfazer um ego dos senadores, porque os senadores tiveram que votar meio rapidamente, né, o projeto como saiu da Câmara, não tiveram condições de modificar nada, então surgiu esse pequeno impasse, mas agora eu, como membro titular dessa comissão mista, trabalho para caducar, né? Quer dizer, não vai acontecer mais nada, não tanto pelo período eleitoral, na minha opinião, eu gostaria até de debater nesse sentido, mas eu acredito que o projeto que foi votado aqui na Câmara e no Senado é quase perfeito. O projeto original que veio era muito tímido. Foi um projeto acertado com o ex-ministro Nogueira, com as centrais sindicais, onde não ia se mexer nas contribuições sindicais, que é a polêmica, né? A grande polêmica que temos que deixar claro aqui, é a volta da contribuição sindical obrigatória, e nós entendemos que a legislação que nós votamos aqui, aliás, já tínhamos votado no passado, mas infelizmente o Senado tinha modificado a contribuição obrigatória. Quer dizer, cada trabalhador é obrigado a dar um dia de trabalho para a contribuição sindical. Quer dizer, acabou isso. Agora é a lei, é clara, é espontânea. Quem quer ser sindicalizado, quer contribuir, vai contribuir. E felizmente também a decisão agora do Carlos Lacerda, que foi exonerado, está sendo hoje publicada a exoneração dele, deu um parecer técnico, não aguentou a pressão de mais de 80 centrais sindicais nesse país, quer dizer, as centrais sindicais pressionaram muitos sindicatos, e ele deu um parecer técnico então favorável, mas felizmente a assessoria jurídica já comprovou que é inconstitucional, não está de acordo com a lei que nós aprovamos aqui, e também a AGU já está tomando as providências. Então, nós temos que dar estabilidade. Assunto modernização da legislação trabalhista encerrou. Não se vota mais nada aqui na Câmara e no Senado. A medida provisória acabou. Agora nós temos que dar essa segurança. O trabalho intermitente, nós temos comprovado que lá no Sul ninguém ganhou menos de R$1.000 por mês. Ninguém. E o mais importante, que 77% dessas pessoas continuam trabalhando. Geralmente, o comércio, prestação de serviço, na época de Natal, contratava muito gente temporária e depois exonerava. Agora não, as pessoas continuam trabalhando. Quer dizer, então foi uma legislação muito importante. A questão também, que foi levantada pelo colega, a questão agora da insalubridade, agora tem que tipo de insalubridade? E nós deixamos bem claro na legislação. Por exemplo, uma enfermeira que está grávida, ela trabalha no hospital, trabalha insalubre. Quer dizer, agora ela poderá continuar trabalhando, mesmo grávida, desde que um médico da confiança dela atestar que não prejudica o trabalho dela. Então ela continua trabalhando e recebendo a insalubridade. Agora, nós íamos afastar ela do trabalho, ela não ia receber insalubridade, que ela ia ficar descontente. Então nós votamos uma legislação que contentou os trabalhadores, nós damos empoderamento para os trabalhadores, ficam mais empoderados, porque eu estou falando de mais de 100 milhões de trabalhadores. E a legislação que nós tínhamos aqui é Estado demais, é muito estatizar, nós temos que tirar o Estado atrapalha. Se o governo não atrapalhar, o Brasil deslancha, está comprovando os números agora. Celso Maldani, só pegando um gancho no que o senhor falou que o projeto é quase perfeito, o que faltou na sua opinião? Olha, eu diria quase porque nós temos que cuidar a questão se tiver alguém de má fé, né?
pode ter algum empresário, algum empreendedor de má fé, de repente não assinar carteira, né? Mas para isso, claro, que vai sofrer as consequências, né? Então tem que ter a segurança total daqueles que são trabalhadores, com o registro na carteira certinho, como o colega levantou aí, que não estou nem assinando na carteira. Quer dizer, temos que eliminar os maus empreendedores, os maus empresários que querem se aproveitar dos trabalhadores, né? Então, nesse sentido, senão eu diria que a legislação praticamente é perfeita. O senhor concorda? Olha, eu respeito muito meu colega Celso Maldaner, mas é óbvio que eu tenho absoluta discordância do ponto de vista dele e expressamos essa discordância na comissão especial, no plenário da Câmara, na sociedade, e a sociedade está compreendendo o que está em jogo. Esse é um debate que tem um caráter ideológico muito profundo e isso faz parte da história do desenvolvimento da sociedade. Sempre existiu conflito entre o capital e o trabalho, desde que o capitalismo se instituiu como modelo predominante no mundo. E antes disso já tinha o trabalho escravo. Tem gente no Brasil que ainda tem o raciocínio, a cabeça de escravocrata. Acha que nós deveríamos regredir para uma situação onde a mão de obra fosse um instrumento para o enriquecimento de parcela. Estou dizendo que é o caso aqui do deputado Celso, não. Mas esse discurso, ele sempre é repetido. De tempos em tempos, ele volta à tona. O Estado está fazendo muita intervenção na economia, nas relações de trabalho. O Estado sempre foi um elemento moderador para regular, para normatizar, para inibir os abusos que os donos do poder, especialmente do poder econômico, impôs aos trabalhadores, àqueles que têm apenas a força de trabalho. O momento que a sociedade humana chegou a um patamar mais elevado de equilíbrio e que beneficiou a todos, trabalhadores, produção e o desenvolvimento da economia, foi quando houve um equilíbrio maior. Os sistemas tripartite que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, os 30 anos dourados do capitalismo, decorre desse maior equilíbrio entre o capital e o trabalho, e com o acesso dos trabalhadores a uma parcela maior daquilo que é produzido. Isso está nos clássicos. Nenhuma ação do Estado para proteger o capital produziu resultados satisfatórios. E é o que estamos verificando hoje. Essas reformas todas acabam vindo no sentido de ter Estado mínimo para a desproteção do trabalho, do trabalhador, dos direitos sociais, e Estado máximo para a proteção do capital. Para o sistema financeiro, intocável. Ninguém tira nada da agiotagem produzida pelo modelo do sistema financeiro que estamos verificando no país. Aqui no Brasil, se naturalizou a pressão feita, especialmente sobre esse governo, para os segmentos dos ricos, não pagar tributo, ter isenções, ter perdão de dívida, ter refinanciamento de dívida, assim por diante. Então, esse negócio de Estado máximo, Estado mínimo, nós queremos um Estado necessário para ter uma relação mais harmoniosa entre o capital e o trabalho. A legislação trabalhista, ela é absolutamente danosa a essa relação. Não tem a menor dúvida. Os resultados já estão produzindo muito rapidamente, os conflitos só estão aumentando. O trabalhador que vai ao Poder Judiciário hoje reclamar parcelas, ele corre o risco de ser penalizado a pagar multas que ele não tem a mínima condição de pagar. Isso é um absurdo, é inibir, proibir o direito fundamental que está na Constituição de as pessoas terem acesso ao Poder Judiciário. É essa que a reforma trabalhista está fazendo. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo e retornamos para o deputado Celso Maldaner dar o ponto de vista dele. Câmara Debate está ouvindo os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.